Outro estudo que demonstra alguns aspectos que podem ser considerados negativos dos atuais modelos estado-da-arte de linguística computacional e de inteligência artificial no geral é esse trabalho aqui de Strubel de 2019. Aqui no caso, ele mostra as implicações financeiras desse modelo. Então, aqui nessa tabela, a gente vê um custo estimado em termos de computação em nuvem e eletricidade para o treinamento de um único modelo. Então, de acordo com esses pesquisadores, um único modelo de rede neural estado-da-arte ele leva por volta de 120 horas para ser treinado. Isso tem um custo em serviços de nuvem, como o Google Cloud, a Amazon AWS ou a Microsoft Azure, em torno de $52 a $175, e um custo de eletricidade de $5. Quando a gente está treinando um modelo para uma determinada tarefa, nunca um único modelo é treinado. Então, aqui ele demonstra que, em média, num processo de refinamento, ou seja, quando eu pego um modelo pré-treinado e eu refino numa determinada tarefa, eu treino por volta de 24 modelos de versões diferentes. Isso demanda um total de 2.880 horas. Na questão do custo disso num serviço de nuvem, gira em torno de $1.238 a $4.205, e de eletricidade um custo de $118. Já para se criar um modelo desse estado-da-arte, ou seja, todo um projeto de pesquisa e desenvolvimento para se obter um produto desse como resultado final, de acordo com os autores, necessita-se treinar por volta de 4.789 modelos como esse. Isso demandaria um total de 239.942 horas e um custo estimado na nuvem de $103.000 a $350.000 e um custo de eletricidade de por volta de $10.000. Então aqui a gente já começa a ver um importante impacto negativo social do desenvolvimento desses modelos estado-da-arte, porque não basta só ter conhecimento sobre esses modelos, é necessário também ter um grande financiamento, uma grande quantidade de recursos financeiros para poder criar esses modelos. Como aqui a gente pode ver, para um grupo de pesquisa ou uma instituição ela criar um modelo estado-da-arte, como as redes neurais pré-treinadas, pode envolver um investimento de por volta de 500 mil a mais de R$ 1 milhão. Além das implicações financeiras, esse mesmo estudo ele também demonstra as implicações ambientais desses modelos modernos de linguística computacional. Aqui na tabela, então, vocês vão ver uma estimativa de emissão de CO2, ou seja, gases danosos, na atmosfera, para que seja feito o treinamento de modelos neurais. E essas estimativas elas são contrastadas com medidas de consumo populares. Então aqui, por exemplo, o estudo demonstra que um voo de uma pessoa de Nova York a São Francisco emite por volta de 1.984 libras de CO2 na atmosfera. Uma vida humana, por um ano, em média, ela emite 11.023 libras de CO2. Já uma vida americana, em média, por um ano, ela emite quase o triplo de uma vida humana global, né? Ela emite 36.156 libras de CO2. Um carro, por toda a sua vida, incluindo o combustível que é utilizado nele, ele emite no total 126 mil libras, em média, né? E aqui, esses valores de consumo populares, eles podem ser contrastados com as estimativas de emissão de CO2 para treinamento desses modelos de estado-da-arte. Então aqui a gente vê que para treinar um pipeline para processamento de língua natural, emite-se por volta de 39 libras de CO2. Se a gente levar em conta o processo de refinamento de todos os parâmetros e todos os experimentos que são feitos para se obter um melhor pipeline, essa estimativa pode ser de 78.468 libras. Então veja aqui que esse número é mais do que o dobro do que uma vida americana por um ano. Além disso, esse estudo mostra também a estimativa de CO2 da arquitetura Transformer, que, como nós vimos nas últimas aulas, é a atual arquitetura neural estado-da-arte. A maioria dos modelos estado-da-arte para tarefas de linguística computacional utiliza a arquitetura Transformer. Então, para treinar um único modelo com base nessa arquitetura, estima-se que seja emitido 192 libras de CO2. Já para fazer a busca da melhor arquitetura, comparando todos os parâmetros com todos os parâmetros e rodando experimentos para cada uma dessas combinações, o estudo mostra que pode ser emitido nessa busca 626.000
155 libras de CO2. Olha a quantidade, é quase 6 vezes maior do que a emissão de CO2 de um carro durante toda a sua vida. Ainda aqui para especificar melhor, o estudo ele mostra o custo estimado de treinamento de modelos estado-da-arte de inteligência artificial nos dias de hoje em termos de emissões de CO2 e do custo de computação em nuvem. Então aqui a gente vê as duas arquiteturas Transformer que foram propostas em 2017 pelos pesquisadores do Google, né? Uma um pouco menor que a Base e outra maior. Então aqui mostra-se que foi utilizado para treinar a arquitetura base um total de 1.415 watts de energia, enquanto a grande utilizou-se 1.515. A base foi treinada em 12 horas, enquanto a maior arquitetura, a versão maior, foi treinada em 84 horas. Para o treinamento da arquitetura base, emitiu-se por volta de 26 libras de CO2, enquanto para a arquitetura maior, 192 libras. Em termos de custo, para fazer o treinamento da arquitetura Transformer como foi proposta no paper de 2017, a arquitetura base, gastou-se de serviço em nuvem por volta de $41 a $140. Já a maior gastou-se por volta de $289 a $981. Aqui tem a outra arquitetura que nós vimos nas aulas sobre modelos neurais pré-treinados, que é a arquitetura BERT, que é uma das arquiteturas mais famosas hoje em dia. Ela também tem duas versões, aqui uma que foi treinada em 64 GPUs e outra que foi treinada em 16 TPUs. TPUs é um hardware que é um pouco mais moderno e mais eficiente que as GPUs. Mas aqui é interessante ver os dados que foram propostos pelos autores para a GPU. Então aqui estima-se que para se treinar o BERT se gastou 12.000 watts de energia, o treinamento durou 79 horas e há uma estimativa que foi emitido de CO2 1.438 libras. O treinamento dessa arquitetura ele custou por volta de $3.751 a $12.571. Então veja aqui como o preço aumentou. E aqui tem um modelo que foi citado pelos autores como um caso extremo, que é um modelo que foi utilizado para uma tarefa de máquina de tradução. Ele foi treinado em 8 GPUs, no caso desse tipo aqui, as P100. Para o treinamento desse sistema, gastou-se um total de energia de 1.515 watts, e esse sistema ele é considerado um caso extremo porque os pesquisadores que o propuseram fizeram a combinação de quase todos os parâmetros e para cada combinação eles fizeram um experimento de treinamento até eles obterem o melhor resultado. Então isso levou 274.000 horas, teve uma estimativa de emissão de gases danosos da atmosfera de 626.000 libras e o preço para o treinamento estimado pelo estudo de 2019 foi de $942.000 a $3 milhões. Então aqui vocês veem o custo que foi para treinar esse modelo, além disso, o quanto de gases danosos à atmosfera foram emitidos. E algo interessante que esse estudo mostra é que todo esse investimento ele não gerou resultados tão bons. Então esse modelo NAS ele foi utilizado também como uma máquina de tradução, que como nós vimos, são avaliadas de acordo com uma métrica Blow Score. Essa métrica geralmente ela é considerada significativa quando tem um salto no resultado de 1.5. Só que aí o que os autores desse estudo de 2019 eles demonstraram, os autores desse modelo eles gastaram $150.000 para cada incremento de 0.1 na medida de Blow Score. Então vocês vejam $150.000 para um incremento que não foi nem significativo. Por último aqui então a gente tem a arquitetura GPT-2, que também é uma arquitetura muito famosa. Ela foi treinada em 32 TPUs, que é um tipo de hardware mais eficiente. Gastou-se 168 horas para fazer o treinamento dessa arquitetura. Não há estimativas de CO2 para TPU, mas aqui o estudo demonstrou que para fazer o pré-treinamento dessa arquitetura foi gasto em torno de $12.902 a $43.000. Então aqui vocês veem que não é barato fazer o pré-treinamento dessas arquiteturas. Então não basta ter conhecimento, é preciso ter recurso financeiro. Então, com base nesses achados, os autores do estudo de 2019 eles propõem algumas recomendações. Então, primeiro é que para vocês que se gostarem da área com base nessa aula, queiram continuar e se tornem de fato cientistas de dados,
ou engenheiros de machine learning, a recomendação é que vocês sempre reportem o tempo de treinamento do modelo no estudo científico, nos relatórios, nos documentos que vocês venham a criar. Também reportem os recursos computacionais utilizados, a sensitividade do melhor modelo treinado com base nos hiperparâmetros, ou seja, qual combinação de taxa de aprendizado, número de batches, número de camadas ocultas foi feito, certo? Então sempre reportem essa sensitividade para esses hiperparâmetros de uma rede neural, por exemplo. Além disso, os autores eles fazem um pedido para acesso igualitário para recursos computacionais, porque como nós vimos, há um custo muito alto para treinamento de modelos neurais estado-da-arte, criando uma certa desigualdade entre grupos de pesquisa ou instituições com diferentes orçamentos. Para que um grupo de pesquisa ou uma instituição de um país de desenvolvimento ele não tenha mais dificuldade do que um grupo de pesquisa ou uma instituição de um país rico, os autores eles recomendam a criação de um fundo ou financiamento público para reduzir essas desigualdades. Além disso, eles pedem para que todos os desenvolvedores desses modelos eles sempre priorizem recursos de hardware e software eficientes. Então, por exemplo, na busca por hiperparâmetros, os desenvolvedores eles devem utilizar, por exemplo, a busca bayesiana ao invés da grid search. Além disso, eles devem sempre buscar serviços de cloud com energia limpa.